feminismo, conservadorismo, não monogamia e seus afins. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês um caso muito comum que tem acontecido. Mulheres que anseiam sinceramente em casar, serem mães, servir a Deus a partir do serviço à sua família, ser útil à sociedade a partir dos caracteres que elas irão formar no seio do seu lar, mas que porque em razão de certas narrativas infernais, certas narrativas enfermiças que se dizem ser em favor da mulher, mas que na verdade atenta contra a natureza feminina, e vale sempre destacar aqui que o feminino, a essência da feminilidade é cuidar, é servir, é embelezar a vida, não num ato de autonegligência, não é isso? Não é isso. Até mesmo servir, para que ele possa ocorrer a bom termo, antes de servir o outro, é preciso primeiro servir a mim. E vai nisso saber dizer não quando o outro começa a extrapolar os limites que eu determino serem relevantes e importantes para a minha vida. Eu tenho visto muitas mulheres, já atendi, já passou pela minha vida mulheres, independentemente de ser em atendimento ou não, que revelaram um anseio profundo na maternidade, um anseio profundo na família, mas que em decorrência dessas narrativas, dessas publicidades infernais, draconianas, elas se sentiam ridículas por isso. E elas estavam muito a ponto de negar a sua natureza, de negar a sua essência, aquilo que o seu corpo clama por realizar, o seu propósito da vida. É importante dizer que onde habita o propósito, ali reside intrinsecamente a felicidade do ser. Todas as mulheres precisam necessariamente serem mães? Não. Nem todas as mulheres têm condições psicológicas e emocionais para gerar, não obstante o seu corpo a permita que faça isso. Nem todo homem tem condições de ser pais, condições psíquicas, biológicas, espirituais, para educar, para proteger, para honrar uma família. Melhor que ele faz é não ter família. Melhor que ela faz é não ter família. No entanto, temos visto muitas mulheres e muitos homens absolutamente capazes de gerar vida, de constituir uma família absolutamente admirável e exemplar para a sociedade, dado o estado que a nossa sociedade está hoje, e homens e mulheres, mas me dói mais as mulheres, não é? Negando, veja bem, isso é uma neurose, negando, repudiando aquilo que a sua alma anseia, o seu propósito de vida, e é importante que se diga que não existe trabalho no mundo que esteja acima do trabalho da maternidade. Esse é o trabalho mais importante do mundo, é o da maternidade, é o de gerar vida, é o de instruir, é o de conduzir no caminho do bem para que no futuro o seu filho não venha se desvirtuar dele. Essa é uma grande verdade. O segundo trabalho mais importante do mundo é o trabalho da paternidade, que vem ali como um alicerce, como um braço, como um muro daquela que detém a graça divina de gerar vida. E não existe nada mais belo no universo infinito do que os processos de geração de vida, que aqui na Terra nós experienciamos num nível muito diminuto ainda. Gerar bebês, gerar obras que nos exultam a alma, que nos enchem de júbilo, não é isso? Mas existem no universo infinito a possibilidade de gerar mundos, gerar seres, espíritos. Essa é uma conversa muito mais avançada. E hoje nós não vamos falar dela. Pessoal, vamos entender bem? Tem muitas mulheres aí que vêm abraçando discursos que se dizem pró-mulheres, mas que na verdade guardam nas entranhas do que são discursos que na verdade atentam contra a mulher, atentam contra a natureza feminina. Se a natureza do feminino é cuidar, se a natureza do feminino é educar, se a natureza do feminino é embelezar a vida, e vamos definir isso bem, beleza é ordenação. O núcleo de toda a sociedade é a família, é a mulher que rege sobre a família.
É ela a diretora, é ela o agente máximo dentro de um lar. Assim deveria ser. Não é porque o mundo corrompeu o sagrado feminino, o sagrado masculino, o sexo, o conceito de família, o propósito da família, que aquilo que é deixa de ser. Uma coisa, queridos, presta bem atenção porque isso é muito sério. Uma coisa é nós erguermos as nossas vozes para apontar aquilo que precisa de alteração. E normalmente as alterações que a gente aponta são alterações que estão fugindo do propósito nuclear daquilo. Poxa, o anseio da família não é esse. O anseio da família é cuidar, é um aliar o outro, um proteger o outro, um potencializar o outro. Essa é a essência da família. E da família saem os seres que vão depois galgar o seu caminho na sociedade. De modo que todos os problemas que a gente vê na sociedade hoje é fruto da desestrutura familiar, sim, ponto. Assim acontece. Eu não tenho que me voltar contra a família. Eu tenho que olhar e entender onde que está dentro da família as lacunas que vêm corroborado a sua desagregação. E aí a gente também tem que olhar para a sociedade. Porque assim como a família influencia a sociedade também influencia na família. E vai nisso entretenimento, vai nisso jornal, vai nisso novela, vai nisso livros, literatura, artes, que alimentam a nossa alma, que alimentam a nossa mente, que nos dão novos vocabulários, novas imagens, e através das imagens a gente cocria uma realidade. A gente se inspira, a gente visualiza, e por meio das emoções que aquela imagem nos desperta, a gente dá vida àquilo lá. Tal o perigo de certas narrativas dramatúrgicas, cinematográficas, literárias, teatrais, que alimentam e irradiam na sociedade cada vez mais com um teor cancerígeno, coisas que corrompem a alma humana, dessensibilizando-nos na origem, no imo do que a gente é. Fazendo o certo ser o errado ser o certo, o poste mijar no cachorro, e ai do cachorro se falar alguma coisa. Ai do cachorro se falar que isso está errado. Ai do cachorro se falar que, peraí, eu que tenho que urinar no poste, não o poste. Ai do cachorro. Ai do cachorro, ele será certamente retaliado em praça pública. Tenho visto mulheres, algumas eu já atendi, outras passaram pela minha vida numa convivência mais íntima, que ansiavam a família, que eram a favor do que se diz tradicional, do que se diz conservador, certo? A origem de tudo isso eram a favor de papai, mamãe, filhinho, certo? E ainda que fossem homossexuais, ainda assim ansiavam também pela questão da família, porque entende a família na sua essência. E se preocupavam porque houve uma publicidade tão doentia contra isso daí, tão problemática, a ponto de hoje as mulheres que querem isso se sentirem maus consigo, porque pensam, eu sou muito antiquada. Elas pensam, elas pensam que animar a sua natureza é ser antiquado, é ser cafona. Outro dia vi uma apresentadora famosíssima dando uma entrevista de bom grado para um canal aí, e aí a moça debochou dela, porque o casamento dela é um casamento monogâmico tradicional. E daí ela foi ridicularizada na fala. Ela acabou, saiu ali pela tangente, ok? Mas é engraçado. É engraçado porque aqueles que são a favor do convencional, do tradicional, daquilo que é nuclear, originário, são hoje ridicularizados. Aquele que é honesto hoje na sociedade, aquele que age tal qual a lei universal de amor nos orienta, ele é ridicularizado. Ele é posto de lado. Ele sofre uma pressão tamanha que ai dele se disser que ele pensa diferente. Ai dele se defender a origem.
ai dele, ele será retaliado, porque a nova ordem geral é da insanidade. Então, pessoas que são absolutamente frustradas na vida íntima e sexual, vêm a público o quê? Instruir sobre a vida íntima e sexual. Pessoas que foram frustradas nos seus relacionamentos e não tiveram a coragem de entender o porquê que deu errado, erguem suas vozes para vomitar uma bateria de recalque, uma metralhadora de mágoas. E a mágoa de um ou outro se torna a nova norma. A isso as mulheres ou os homens devem adotar como Bíblia, como um regimento, como uma legislação da sua vida. A mágoa de um e de outro. E se você aponta um casal bem-sucedido, uma família feliz, dirão, aquilo ali, vai saber se é isso mesmo. Aquilo ali é uma realidade, é sorte. E começam então a emergir das profundezas, da ignorância e da maldade daquilo que cada ser abriga dentro de si, narrativas que procuram fazer parecer que algo que é essencialmente científico, e aí a gente fala de uma ciência que não é apenas materialista, mas também energética, mas também psíquica, mas também uma ciência espiritual, e do espiritual emergem todas as outras coisas. O mundo espiritual é um mundo primitivo, pré-existente, sobrevivente a tudo. Então, olhar mais para o espiritual nos trará não apenas mais clareza sobre o mundo material, mas como também mais domínio sobre ele. E é assim que a neurociência e todas as ciências têm cada dia mais concluído o efeito indissociado do pensar e do sentir na realidade prática. A ciência avança e ela não se distancia de uma perspectiva esotérica. A ciência, na verdade, se aproxima cada dia mais disso. Só não falou até hoje que é Deus por detrás de todas as coisas, devido ao ego dessa humanidade, devido à arrogância dessa humanidade, que quer usar o que se diz ciência, que longe de ser ciência está, porque aquilo que é científico, ele deve se ancorar na realidade. Só que vocês acham que realidade é só aquilo que é observado. Só que existe todo um outro campo adjacente que comanda todas as coisas. Então, muitas mulheres têm abraçado alguns discursos problemáticos, negligenciado seus anseios da alma, do seu espírito, que tem a ver inclusive com a sua missão encarnatória, gerar vida, criar, educar, dar alicerce para o seu marido ou a sua marida. Isso tem menos valor. O que importa são os valores espirituais que norteiam a família. Mas não tem problema. Você pode querer animar e viver uma família tradicional. Homem, mulher e filhos. Não tem nada de errado com isso. Isso não é criminoso. Isso não é pecaminoso. Isso não é antiquado. Isso é um propósito divino. E o sexo deve ser vivenciado com a consciência de que um desdobramento natural do sexo é a vida. E é por isso que o aborto é algo absolutamente repugnante. Porque desdobramento natural do sexo é a vida. Ele é uma consequência natural. Assim como é uma consequência natural, quando chove a gente se molha. É natural, uma consequência natural. Quando tem fogo, a gente coloca a mão lá, vai queimar. Porque é uma consequência natural da natureza daquilo. E uma consequência natural do sexo é a vida. Consequência natural de ser mulher é a identificação profunda com o relacionado.
Muitas mulheres são altamente femininas, profundamente femininas, mas elas não querem ser mães. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma propaganda política draconiana que quer martelar na mente da maioria das mulheres que anseiam isso daí, tá? Anseiam a maternidade, anseiam a família, anseiam servir a Deus nesse ponto, martelar na cabeça delas que isso é ridículo, que isso é antiquado. Vamos ridicularizar tudo que é divino. Vamos ridicularizar a família, vamos ridicularizar o estudo, vamos ridicularizar o sexo. Vamos fazer perder importância. E ai daquele que fala sobre isso com alguma convicção, com alguma profundidade a mais. E ai deles se agregarem ao discurso a sua espiritualidade, a sua espiritualização, a sua comunhão com o Divino Criador. Ai deles. Ai deles. Para essas mulheres, eu tenho a dizer o seguinte, tá? Cuidado com os grupos que você frequenta. Cuidado com as narrativas que você abraça. Cuidado, muito cuidado. Porque ser a favor das mulheres é ser a favor de uma perspectiva de mundo que as valorize e que as coloque no topo do mundo, assim como a visão divina tem para cada uma de nós mulheres, mesmo aquelas que não querem gerar filhos. Efetivamente. O trabalho mais importante é o da maternidade. Mas existem muitas maneiras de você servir a Deus. Você pode gerar, alimentar a mente, gerar conhecimento, gerar proximidade com Deus por meio da matemática, por meio da literatura, por meio da música, ainda que você não venha a gerar filhos efetivamente. Não gerou filhos, mas ajudou, alimentou os filhos dasquelas que desejaram gerar por meio de obras edificantes, que promoviam o progresso. Muitas são as maneiras de servir a Deus. Muitas são as maneiras de maternar. Não existe nada de errado com isso. Vocês, mulheres que têm abraçado algumas narrativas que se camuflam, o feminismo, ideias complicadas. Eu vou fazer um vídeo para falar só do feminismo. Eu não vou falar contra o feminismo, porque nem a favor. É um assunto muito mais complexo do que parece, muito mais profundo do que parece. Eu entendo as origens profundas do feminismo, profundo. Acontece que hoje, não só o feminismo, como muitos outros grupos, o movimento negro, por exemplo, eles foram corrompidos de dentro para fora, para promover separação. Nada que é separatista vem de Deus, nada que é separador provém do alto. Deus é a união, Deus é o todo. Como é que o todo vai promover a fragmentação de si mesmo, fazendo com que pessoas digladiem-se entre si por questões de ponto de vista, por questões religiosas? Falar de feminismo, portanto, é um assunto muito mais profundo que esse. Eu acredito no movimento negro, né, se a gente for falar assim, a partir da perspectiva do Martin Luther King, que por meio da pacificação, uma ação que era absolutamente militante, mas que pregava a paz, que jamais pegou em armas para se afirmar, que jamais usou de berro, de grito, para se fazer ser aceito, mas usou a mente e o coração. Esse é o movimento negro que eu acredito. Agora, aquele que anseia no íntimo, no imo daquilo que ele é, nas entranhas do seu ser, onde ninguém tá vendo, escravizar branco, que é o que a gente tem visto hoje em dia, esse movimento negro não me representa, não me diz nada. Isso é trevoso. A mesma coisa o feminismo. Eu acredito numa luta pró-mulheres que defenda uma perspectiva de mundo
que valorize o que a mulher é e valorize a sua natureza e que respalda que ela possa ser tudo aquilo que a providência maior anseia que todas as mulheres sejam. Agora, um movimento que se diz pró-mulheres, mas que tudo que alimenta são coisas que corrompem a natureza feminina, que degenera, que desagrega, que escarra na boca do que o feminino é em si, e o feminino é divino, bem como o masculino. Esse movimento feminista é trevoso, é separador. E toda mulher que se preze, você pode ser homossexual, o que você quiser, o que você quiser, toda mulher que se preze, deveria ser fortemente contra isso. Porque o que esses movimentos vêm pregando é não apenas a diluição, mas como também o apagamento do que é o feminino em si mesmo. Uma coisa é eu defender a liberdade sexual. E eu não posso defender liberdade sexual sem entender o que é o sexo. Outra coisa é eu defender a libertinagem e ainda dizer que aquilo que é consequência natural do sexo, o filho, é algo que pode ser liquidado porque o seu corpo é seu. Isso não é verdade. Porque o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo pertence ao Criador. O nosso corpo pertence à terra. Assim é. Então a nossa alma vai, o nosso corpo fica para ser comido pelos vermes da terra, porque o corpo não é propriedade nossa. Nós somos sim canais interdimensionais, assim acontece, que liga, que possibilita a conexão entre os mundos. Por isso, o processo de encarnação, de vir ao mundo, um processo não apenas gracioso, mas como também indispensável para o progredir de cada um de nós, conta tanto com as mulheres. E porque Deus tem as mulheres como a sua aliada máxima, Ele as ampara no máximo que Ele pode. Por isso Ele nos dotou com tamanha sensibilidade, ou seja, a capacidade perceptiva, para que pudéssemos agir ao perceber. Por isso os nossos raciocínios são cíclicos também. Na ciclicidade da nossa perspectiva, nós somos absolutamente fortes. Nós somos absolutamente imparáveis naquilo que nos traz. Por isso a gente adentra um ambiente e a gente sabe exatamente o que está acontecendo, sem que ninguém tenha de nos falar nada. Isso é um dom do Criador, é um dom que a natureza nos deu. Deu para que nós pudéssemos ter mais facilidade no trabalho, de não só transportar vidas entre mundos, mas também educá-los e alicerçá-los nessa terra. O plano espiritual superior conta muito com todos nós, homens e mulheres, mas especialmente com nós, mulheres, nesse processo. Porque o processo de intermediação de mundos não pode se dar, ou seja, o processo de nascimento não pode se dar sem a nossa participação. É impossível. Por isso que quando a gente está no processo de desencarne, retornando à pátria espiritual, cada um indo para a dimensão que lhe é mais compatível com o seu íntimo, com o seu interior, é mais fácil. Porque a morte, a gente depende só do plano espiritual. Mas a vida, a gente depende do plano material. A gente depende dos encarnados para que a vida possa acontecer. Deus nos pede tão poucas coisas. E nas pouquinhas coisas que Ele nos pede, infelizmente, grande parte de nós falha miseravelmente. Todos os dias. Por pura ignorância. Por pura arrogância. Por pura soberba, por pura vaidade. E estamos agora no ponto
em que existem mulheres. Atendi uma mulher recentemente, que na consulta revelou que ela anseia a maternidade, ela anseia casar, ela anseia um marido que seja provedor e protetor, e se sentia constrangida com isso daí, porque algumas pautas, algumas agendas trevosas incutiram na cabeça dela, como de muitas mulheres, que isso é antiquado, que isso é imbecil. Graças a Deus, ela cruzou o meu caminho. Falamos profundamente sobre isso daí. E aquilo que era um recalque foi acolhido, deixou de ser recalque e se tornou uma potência. E agora, grande parte dos recalques da vida dela, grande parte dos bloqueios da vida dela, oriundos dessa parte da sua vida que ela negou para ser moderna, para ser aceita pela galera que não sabe nada. Graças a Deus isso pôde ser diluído. O mérito é todo dela. Mas é claro, que bom que ela encontrou a mim, não porque eu seja importante, mas porque, graças a Deus, as ideias que me animam, em sua grande maioria, sim, provém do alto. Provém do alto, sim. E em pouco tempo, ela já começou a colher os frutos disso daí. Eis o perigo de vocês darem ouvido a certos oradores, certos influenciadores, certos blogueiros, sem prestar atenção ao tipo de discurso que ele defende. O meu discurso não é separatista. O meu discurso pode ser que tenha muitas coisas equivocadas, em decorrência da minha baixa evolução. Mas eu me esforço para vir aqui a público falar, vocês quando ligam a câmera, é porque eu matutei um pouquinho e eu concluí que aquilo está mais de acordo com a universalidade das leis de Deus. E o que eu defendo em consultório, como mentora de relacionamentos, é também a universalidade das leis de Deus. Porque aquilo que é genuinamente humano é efêmero e fadado desde a sua criação ao fracasso. Mas aquilo que provém do alto é divino, eterno e imutável. E vale aqui como em qualquer outro mundo. Essa mulher falou pra mim que teve um relacionamento que ela propôs. Olha isso. Ela propôs abrir a relação. Só que isso não é dela. Eu conheci uma mulher que também falou, eu tive 2 namoradinhos, os meus últimos namoradinhos. Eles, os homens, essas ideias pervertidas, vêm normalmente da figura masculina. Não que o fato de você querer se relacionar com mais pessoas em regime de amor seja algo negativo em si mesmo. Mas é que a maioria não é por amor. A maioria é por sacanagem pura. E esse é o problema. Mas eu não vou falar disso hoje. Falaremos mais sobre isso a fundo, fazer uma falar da não monogamia. Só isso, só a monogamia. Depois fazer falar só sobre feminismo, fazer um vídeo para cada coisa. Porque cada vídeo desses é para destravar esses recalques, essas psicoses que vocês entram. Para ser aceito pela galera. Mas como diz o Clóvis de Barros, pessoa a quem eu prezo muito, um exímio orador, se o que a galera acreditasse que é bom fosse genuinamente bom, não teriam matado Jesus, não teriam matado Martin Luther King, não teriam matado o Gandhi, inúmeros Akhenaton, Nefertiti, não teriam matado inúmeros enviados do alto. A terra ainda é um exterminador de profetas, a terra ainda é um exterminador de enviados do alto, porque no mundo jaz o maligno. Cuidado com o que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês acreditam. E eu vim aqui hoje para dizer para as mulheres,
parar com essa loucura. Se você quer ser mãe, se você quer casar com um homem, você não é menos pró-mulheres por causa disso. Na verdade, é aí que você defende as mulheres de verdade. Autorizando elas a expressarem a sua natureza divina como geradoras da vida, como ordenadoras da vida, gerando beleza, não só transportando os espíritos entre os mundos, mas sendo uma fiel servidora do Pai na terra, que está sedenta por amor. Então, tenha mesmo uma família, se esse for o seu anseio. Seja uma profunda servidora de Deus no seu núcleo familiar, porque o núcleo porque a família é o núcleo de toda a sociedade. Faça isso e autorize as outras mulheres que, infelizmente, caíram na arapuca das trevas com um discurso que se diz pró-mulheres, mas que de pró-mulheres não tem nada, porque só assassina a natureza feminina todos os dias, com vulgaridade, com lascívia, com feicenina, com degradação de todo tipo. Então você que é mulher, que tem verdadeira identificação com o propósito da feminilidade nesse ponto, porque isso é muito mais profundo que isso, vá viver isso. Você assim estará autorizando as demais mulheres a viverem isso também. Deus conta com você. Deus conta com você. Isso é ser pró-mulheres. É defender uma perspectiva de mundo que as favoreça e que as liberte. As mulheres saíram de um extremo da opressão e caíram no extremo da devassidão. Estamos à espera de que vocês encontrem o caminho do meio. Porque para quem é lúcido, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, é evidente, é muito claro que em nenhum dos extremos vocês estão felizes. E nos dois extremos, vocês foram feitas de escravas, de marionetes, pelas trevas, que regem no plano espiritual os encarnados em afinidade com eles. Em um extremo, vocês se convenceram que vocês não tinham valor. Não posso nada, nada pode, isso, aquilo, opressão. Agora vocês estão na opressão da devassidão. E aquela que quer romper com isso e viver a sua natureza e ser feliz nisso daí, ela se oprime. Porque eu não posso, agora eu tenho que ser permissiva, agora eu tenho que ser... Sem observar todas as inúmeras consequências dos seus atos. Como você pode falar de liberdade sexual, meu amor, se você nem sabe o que é o sexo? Explica pra mim isso. Alguém explica pra mim isso. Como? Me fala, como? Sem entender os inúmeros desdobramentos dessa sua devassidão na sua vida e na vida de todos aqueles que te cercam. Porque nós somos um só, estamos todos interligados. Outro dia atendi uma outra moça que entrou numa onda de se relacionar sexualmente com gente que ela nem sabia quem era. Gente aleatória. E ela é depressiva, melancólica e tem uma série de questões. E ela só ficava pior. Olha isso. O sexo, que é um veículo de prazer, e aí a gente entender que é o prazer de maneira expansiva, não redutiva, instrumento de comunhão com Deus, instrumento de comunhão consigo, instrumento de depuração, instrumento de cura, e uma série de coisas que a gente poderia falar sobre o sexo aqui. E daí o sexo, que é instrumento para curar, que é um instrumento para elevar, se tornou o quê? Uma arapuca. Quanto mais ela se relacionava sem amor, sem querer, só para afirmar alguma coisa, só para evitar os sentimentos que ela estava sentindo, pior ela ficava. Só que tudo na vida
é sintonia e vibração. Se ela está vibrando baixo desse jeito, que tipo de homem será que ela não atraiu na vida dela? Que tipo de lixo ela não colocou para dentro do corpo dela por meio da prática sexual, desses caras? Que tipo de ideia eles não faziam dela? Você acha que esses homens a respeitavam? É claro que não. Ela ali não era um agente a ser cultuado, mas a ser consumido. Produto de consumo. Que é claro, vai nisso julgamento. No ato. E coisas que vai imprimindo na cabeça, na mente dela, sobre ela mesma. Pensamentos que não partiam dela, mas dele. E aí termina. E aí ele vai pra casa nunca mais a ver. Mas todas as ideias imundas que ele fazia dela, ficou bem impresso no psiquismo dela. Potencializando os estados psicóticos e neuróticos e de dor e de recalques que ela já tinha. Um assunto que rende muitos vídeos e a gente não vai chegar no fim de tudo da seriedade do assunto. Porque agora a mulher que se preserva nos tempos atuais, ela é imbecil. Assim ela é vista. É boba. Uma mulher que quer viver o sexo, mas dentro de um regime de parceria, de amor, ela é o quê? Menosprezada. Ela é ridicularizada. A sociedade espera, né? A sociedade espera uma resposta dessa mulher. Ela não pode seguir o caminho outro da pureza. E pureza não é ausência de sexo. Pureza é ausência de maldade. É ausência de corrupção. Quem acompanha os meus vídeos há muito tempo sabe muito bem que a minha perspectiva não é nem um pouco religiosa. Isso que eu tô falando não é religião, gente. Isso é espiritualidade. Um pouquinho mais avançada do que a maioria das pessoas nesse mundo estão acostumadas. Vou mais fundo. Não vou hoje fundo, não. É muita coisa para assimilar. Para fechar, a questão do conservador. Do conservador. Vamos lá. Essa fala não é minha, embora eu quisesse que fosse, porque ela é maravilhosa. Essa fala é do ex-deputado federal Enéas Carneiro, que certa feita foi questionado se ele era conservador. E ele responde fortemente, veementemente, convictamente, como lhe era próprio de sua natureza, que ele era conservador. Conservador no sentido semântico, no sentido de respeitar, honrar, valorizar. E vai nisso a luta para que não seja diluído, tá? Tô agregando um pouquinho ao discurso também. Ser conservador, portanto, é ser um profundo respeitador daquilo que é clássico. Ele define: o clássico não é aquilo que é antigo, mas aquilo que é eterno. Agrego: eterno, imutável, imaterial, proveniente das fontes do nosso ser. Aquilo que está em acordo com as leis universais de amor. Porque o amor é o que rege o universo infinito. Tudo o que se distancia disso daí tem tempo para acabar. Pode acabar mais cedo ou mais tarde, mas terá uma data limite. Porque no final só ficará aquilo que é compatível com o divino. Aquilo que não é compatível com o divino será lançado fora. Será expurgado. Então, mulheres, ser conservador não é ser contra o novo, no nosso caso. Não é ser contra as novas instituições de relacionamento, as novas configurações, melhor colocando, de relacionamento. Não é isso, não ser conservador não é ser contra o novo, não é ser contra a inovação, mas é ser contra a destruição
daquilo que é nuclear, naquilo que é basilar. Porque todo aquele que é contra a família vem de alguma família. A gente tem que questionar quais são as fragilidades da sua família para que você tire isso de dentro de você. Mas eu não vou falar contra a família. Não é porque no seu caso não deu certo que a família não presta. Não é porque o homem que passou pela sua vida não foi bom para você que homem nenhum presta. Não é porque a mulher que passou na sua vida não foi boa para você que mulher nenhuma presta. Ô, pera um pouco. Pera um pouco. Quanta arrogância, hein? Contra a arrogância? Ei, volta pra terra. Tá muito, gente. Muito pendulando na neurose, na loucura. Complicado. Ser a favor de uma perspectiva de mundo mais liberal. Ok, você pode ser. Existem, sim, pessoas que são genuinamente não monogâmicas. E aí, a gente vai entender que são pessoas que se interessam por outras não apenas pelo sexo, mas pela alma. E que consegue sustentar isso. E que não faz distinção das suas parceiras ou parceiros. Isso existe? Existe. Mas não é porque isso existe que isso se aplica a você. Isso não é a maioria no mundo que a gente vive. A cultura do nosso planeta é monogâmica. Existe pessoas que vêm entrando no mundo, vêm encarnando, que vêm de outros mundos, que vêm e vai trazendo a sua cultura? Sim. Eles estão errados? Não. Tudo é permitido, porém sem o amor nada vale a pena. Significa que o crime da coisa não é a diversidade dos parceiros ou das parceiras, mas a maneira, o regime que impera nessas relações. E o que a gente vê, o que nós vemos, é um escárnio. A maneira como se vive o sexo, a maneira dos relacionamentos. Então se debocha, se satiriza, se normaliza o errado, é normal trair, hahaha. Traição é uma vez falado pra mim, Michele, traição é aquilo, né? Ou você foi, ou você vai, ou você tá sendo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E nem se um dia eu viver isso, significa que isso é verdade. Fica querendo normalizar o errado. Generaliza. Para que possa pesar menos na consciência daquele que pratica o ilícito. Então se diz, todo homem trai. Não, lindo. Diga, eu traio. Aí o peso é um pouco maior, você vai ficar um pouco desconfortável de falar que você trai, não é? Mas aí, para você não ficar tão mal, você diz que todos os homens traem? Peraí, tá errado. Tá errado. Todos nós iremos responder individualmente pelos nossos atos. Não importa, Deus não quer saber de todos os homens, Deus quer saber de você. Deus não quer saber de todas as mulheres, Deus quer saber de você. Especialmente se você declarou que acreditava nele. Diz que crê em Deus, mas faz coisas que não tem nada a ver com ele. Então não crê nele. Mais bonito você faz você falando que você é ateu, porque você já vive como um ateu. Você já vive como um ateu? Ora, pois, mais bonito é você assumir. A verdade é que eu não creio em Deus. Eu não creio nada disso. Eu quero que todo mundo vá para aquele lugar. Agora, se você diz crer em Deus, daí você tem que mergulhar no que Deus é, no máximo que você consegue. Porque os níveis de sintonia com Deus, eles são infinitos. Porque Ele é infinito. Cristo, o Jesus, foi o espírito mais sintonizado com Ele do universo? Não, que pisou na Terra. Mas no universo infinito existem outros que têm muito mais sintonia com Deus que o próprio Cristo Jesus. E nem porque a minha sintonia com Deus não é como a de Jesus, a minha sintonia com Ele é sem valor ou fraca. Assim é com todos nós. E é por isso que todos podem falar em nome de Deus. Porque todos somos provenientes dele. Todos somos filhos dele. Só está faltando aqueles que dizem que creem nele, agir como se verdadeiramente crescem nele. Esse vídeo é para libertar você dessa loucura
dessa insanidade generalizada que está nessa sociedade, que odeia a Deus, que não crê em Deus, que não tem respeito por Deus. Mas você não precisa seguir a corrente de búfalos, a manada. Você não precisa seguir isso. Porque onde está o propósito do seu ser, lá está a sua felicidade. Você não será menos aliada das mulheres. Se você quiser casar e ter filhos, meu Deus, quiser ter um relacionamento monogâmico, isso não faz de você menos aliada. Ah, mas você, vamos falar que eu sou conservadora. Diga, sou! Diga, sou conservadora. Ser conservador no sentido de respeitar o clássico não é o velho. O clássico é tudo aquilo que é eterno, imutável, imaterial. E assim como a fonte de tudo aquilo que é soberanamente justo e bom. Porque aquilo que eu emprego na minha vida é bom não apenas para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor. Eis o meu conservadorismo, um conservadorismo, você diga, espiritual, lúcido e consciente da origem de onde eu sou, de quem eu sou. Então sim, eu sou conservadora. Eu não sou contra, diga, eu não sou contra as novas expressões relacionais que surgem dia após dia. Eu sou contra a diluição, a destituição daquilo que sempre foi. Assim você deve dizer. Porque o que é uma casa sem a base? O que é uma casa sem os seus alicerces? Nada. Nada. Então o conceito de família segue sendo e sempre será um conjunto de seres e de pessoas que se unem para se aliar, para progredir, para crescer, sob a orientação dos seus líderes, pai e mãe. E se é um casal homossexual, é pai e pai ou mãe e mãe, mas ainda assim, ainda que as formas sejam iguais, a origem do que esses casais apresentam para esses filhos provém do alto. Porque feminino e masculino são aspectos do Criador. Mas não é tudo o que ele é. É o que ele é também, mas não é apenas o que ele é. Isso é mais profundo que isso. Então é muito possível eu ver um casal de 2 homens com uma família linda, cheia de filhos, que está genuinamente vivendo e servindo a Deus. Quando eu eventualmente posso olhar um casal heterossexual, homem e mulher, mamãe, filhinho, margarina, onde não tem respeito nenhum, onde a mulher, o seu feminino, o seu cuidado, aquilo que ela agrega, o seu relacionar, é absolutamente desprezado. Onde o cara não protege, onde o cara não provê, onde não existe essa aliança. Quem será que serve mais a Deus, hein? Qual casal que será que serve mais a Deus nesse caso? Será que o casal homossexual é menos família? Não. É família por inteiro. Tem amor, tem consciência, tem educação espiritual elevada. Estão aproximando os filhos de Deus. Não é crime, então, você ser conservadora. Se o seu conservadorismo for esse. E se o seu conservadorismo para existir não se alicerça em noções ditatoriais de imposição. Ou seja, eu vou condenar quem não vive como eu. Cuidado. Deus não está nisso. Eu só estou falando que você tem o direito de viver como você quer. Vivendo como você quer e sendo abundantemente feliz, esse será o seu testemunho em prol dessa configuração de família.
em prol dessa configuração de vida. E assim você irá estimular outras mulheres que, assim como você, querem isso, mas estão com medo de serem vistas como antiquadas. Agora, você não vai com isso usar essa sua estrutura, essa sua forma de servir a Deus para oprimir os outros, porque aí você já não vai estar mais servindo a Deus. Aprendam que se você quer provocar o outro no sentido de aguçar um pensamento autorreflexivo que vai suscitar um progresso profundo do seu ser e proximidade do outro com Deus, você deve fazer a seguinte pergunta para mulheres, amigas suas, que estão vivendo, né, esse sonho, né, tá vivendo o que ela quer. 3 namorados, ou às vezes não é nem namorado, é só peguete, mas está profundamente infeliz, se relaciona sem prazer. Nem gozar não goza, nem orgasmo não alcança. Se alcança, é assim, sabe, é pífio. Então você tem que questionar a ela assim. Se algum dia ela fizer alguma insinuação da sua família tradicional, você vai falar assim pra ela: ai, fulana, tudo bem, mas você tá feliz? Basta. Você tá feliz? Silêncio, aguarda. Ai, amiga, eu tô. Tá, amiga, que bom. Que bom, fico feliz por você. Eu estou bem assim. Meu maridinho, minhas crianças, a gente se organiza assim, assim, assim. Tô ótima, eu tô verdadeiramente feliz. A sua cara transparecerá a felicidade. A maneira como seus filhos te tratam transparecerá a felicidade. A maneira como seu marido te recebe, você o recebe. Esse é o seu testemunho. Você falar. Esse será o seu testemunho. Se ela te ridicularizar, igual aquela apresentadora foi ridicularizada pela outra, vai ver quem que é feliz. Ela que tá num casamento estável de mais de 20 anos com um homem lindo, maravilhoso, com seus filhinhos, ou a outra que tá ridicularizando ela porque o relacionamento dela é monogâmico, querendo falar, ai, abre relação, abre relação. E a menina falou, todos os casais que eu conheço que abriu relacionamento, terminaram. Todos os casais. Eu conheci uma moça um tempo atrás que ela tinha aceitado abrir o relacionamento pra segurar o cara. Eu vou fazer um vídeo só pra falar disso, porque esse é um outro vídeo. Terminou a relação, cheia de trauma, a garota totalmente traumatizada. Mas na cabeça dela tá certo. Quem somos nós? Quem somos nós? A única questão aqui é que você tem que ter coragem de defender o seu direito, de exercer a sua natureza no ápice que você pode. Se você é homem, se identifica como homem, quer viver isso no máximo, viva, seja profundamente masculino. Se você é mulher, seja profundamente feminina. Só que existem muitas maneiras de ser profundamente masculino e feminino. Só que a essência não vai mudar. Você, mesmo que você é homem, não case e não tenha filhos, você ainda deve ser protetor e provedor. E ter honra. Se você não tem nenhum desses 3, tá alguma coisa, a sua masculinidade tá enferma. Enfim, queridos. Espero ter ajudado. Mulheres, tá? Se permitam. Sai dessa loucura. Sai dessa neurose, sai dessa psicose, vai viver, não fica ouvindo essas conversas tortas. Normalmente, quem te critica queria estar no teu lugar. Normalmente, quem te critica queria estar no teu lugar. Então, vá casar, vá ter teu filho, vá ser conservadora como você é. Vai ser, não tem nada de errado. Você só não pode ser sectarista, uma visão estreita de mundo, é só isso que não pode. Mas vá viver, vai preservar aquilo que é eterno. E a família é algo eterno. Conforme os mundos vão evoluindo, as constituições elas vão se elevando. Entende isso? Vai se elevando, vai depurando. Mas mesmo no mundo espiritual, vivemos em comunidade. Temos espíritos a quem chamamos mãe e pai. Que não temos laços consanguíneos porque não temos mais carne, é só o espírito. Mas o respeito é tal como uma mãe e um pai. O carinho é tal qual de um filho, de um primo. E no mais, somos todos mesmo irmãos, provenientes de uma mesma origem.
e rumamos todos para o mesmo destino? Família, então, todo mundo é. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.